A nossa lição de hoje é conhecendo a Deus, né? É um tema muito importante, né? E ao mesmo tempo, vamos dizer, difícil, porque não é fácil para nós humanos falarmos de Deus, né? Porque Ele é o nosso Senhor Supremo, nosso Deus poderoso. E ao mesmo tempo é maravilhoso falar dele, né? Porque ele é a razão da nossa vida, a razão de estarmos aqui, a razão de estarmos reunidos. Porque mesmo diante de todas as adversidades, o Senhor ele nos permite, nos dá condição de podermos nos reunir e usar os recursos que ele nos permite para que nós possamos nos reunir e conhecer mais sobre ele, falar sobre a palavra dele e sermos edificados na presença dele. Amém? Então, o nosso texto, Aurel, aqui faz referência a Tiago 4:8, que diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, esse é o nosso princípio. À medida que nós chegarmos a Deus, nos achegarmos ao Senhor, ele se aproximará mais de nós. Nós teremos mais comunhão com ele, né? Então que nós possamos, como igreja do Senhor, nós possamos buscar mais, nos achegarmos a ele, para que possamos ter essa comunhão e desfrutar cada vez mais do Senhor. Amém? Então vamos seguir aqui. OK, vamos trazer aqui alguns tópicos principais que nós iremos discutir durante a aula, né? Nós devemos entender que Deus, ele fala conosco, ele é o Deus, nosso Deus santo, onisciente, onipresente, onipotente e tantas outras características que nós iremos conhecer durante a nossa aula, certo? E tudo isso exalta o poder do Senhor. Como eu estava dizendo, nós iremos conhecer um pouco mais sobre esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que além de ser Senhor soberano, também é nosso Pai, né? Então nós iremos entender todos esses aspectos em relação a Deus, que o caracterizam como nosso Senhor e Salvador. Vamos prosseguir aqui mais um pouco. Então, olha só, vou trazer aqui mais uma referência que está em Efésios 2:12, né? Quando nós não conhecíamos ao Senhor, naquele tempo que estávamos sem Cristo, separados da comunhão com o Senhor, nós não tínhamos o acesso ao nosso Deus. Mas à medida que nós aceitamos a Cristo, né, a partir do nosso ato de fé, quando eu reconheço que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, é o primeiro passo para mim começar a conhecer a Deus. Nós temos que chegar e aceitar o Senhor como nós estamos. Então, da forma que estamos, o Senhor nos aceita, nos acolhe. E a partir daí é que nós iremos entrar na caminhada de conhecer ao Senhor. E nós veremos que não é algo repentino, não. É algo que vai se dando aos poucos. Mas à medida que nós vamos nessa caminhada, cada vez mais o Senhor vai nos agraciando com seus dons, com seus talentos e com o conhecimento da palavra de Deus, né? Que nós veremos o quão Deus valoriza que nós conhecemos mais dele. Conheçamos mais dele. Amém? Então, vamos seguir aqui. A partir do conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos ter uma direção exata do que seguir para a nossa vida. Às vezes, muitas vezes, nós estamos diante de algumas situações que nós não sabemos que direção seguir. Tem até uma chargezinha que eu coloquei aqui no slide, que às vezes você olha assim e não sabe que direção eu tomo. Mas a partir do direcionamento que o Senhor traz para as nossas vidas, do conhecimento em relação a Ele, a Sua palavra, nós teremos a certeza de qual é o caminho certo a seguir. Então, a revelação da palavra do Senhor nos permite isso, nos dá o direcionamento exato para seguirmos. Amém? Vou passar aqui mais uma vez. E qual é a base, qual é a fundamentação de onde é que nós tiraremos
os princípios para adquirir mais o conhecimento de Deus, né? Eu queria jogar aqui essa pergunta para os irmãos. Eu sei que a maioria já sabe, né? Tá até aqui explícito no slide. Mas de onde é que nós iremos buscar respostas o nosso fundamento principal para a gente conhecer mais de Deus? Eu gostaria que os irmãos me respondessem. Da palavra. Isso, da palavra. E a palavra nós encontramos aonde, irmão? Qual livro de onde nós Na conhecemos Bíblia. a palavra da Bíblia? Muito bem. Então, é como o irmão falou, é através da Bíblia. Na Bíblia nós vamos conhecer todos os fundamentos para que nós possamos aprender mais sobre o nosso Deus. Então, é a partir da revelação da palavra do Senhor que está na Bíblia que nós iremos conhecer mais do Senhor. Amém? Ficou claro, irmãos? Até o momento? Ok. É na palavra do Senhor, na Bíblia, que nós temos uma linguagem que vai nos permitir conhecer mais do Senhor, certo? Vou seguir aqui, irmãos. Então, o que é que o Senhor valoriza tanto? Né? Eu vou trazer aqui uma passagem, um versículo da palavra do Senhor, que fala exatamente disso. O que mais vai agradar ao Senhor? Então, está lá em Jeremias 9, 23 ao 24, que diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloria, gloria-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui nós temos uma reflexão muito importante, que o que mais agrada ao Senhor é que nós nos gloriemos em conhecer ao Senhor. Então o Senhor fala aqui que é mais importante do que sacrifícios. É muito mais importante nós buscarmos, conhecermos mais do nosso Deus, né? Muitas pessoas às vezes se vangloriam por ter riquezas, por ter bens, mas isso não agrada ao Senhor. O Senhor se agrada do homem que se regozija em conhecer sobre o próprio Deus, né? Isso aqui vai em contraste com muitos valores que o mundo às vezes traz para a gente, né? Que a mídia traz para a gente, que a sociedade traz para a gente. Então, quão é valoroso buscar conhecer o Senhor. A própria palavra do Senhor diz, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. Então, a melhor riqueza que nós podemos ter na terra é buscar conhecer o Senhor, porque Ele vai nos capacitar a vencer as situações difíceis que possam vir sobre a nossa vida. Porque Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu. Então, nós cremos que, como Ele venceu, nós também venceremos. Nós podemos passar por situações difíceis, como essa que nós estamos vivenciando agora, dessa epidemia, mas a palavra do Senhor ela vai nos trazer promessas, né, que nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Nós veremos adiante um pouco as promessas do Senhor sobre a vida daqueles que buscam conhecê-lo, né? E nós temos a garantia na palavra do Senhor que, apesar de todas as dificuldades ou desafios que nós viemos ter, nós não estaremos só. O Senhor estará conosco. Eu falo isso com propriedade porque na minha vida mesmo eu vivenciei muitas situações em que, ao olhar humano, não havia saída, não havia solução, parecia ser realmente o fim, parecia que não teria mais condição, mas Deus foi maravilhoso e Ele permitiu que vencêssemos mais uma situação e à medida que nós vamos
passando por essas situações, o Senhor também vai produzindo em nós conhecimento e nós vamos amadurecendo. Amém? Então, Deus é maravilhoso. Mesmo que passamos por situações difíceis, Ele ainda assim está do nosso lado. Amém? Vamos seguir aqui. Não basta ouvir falar de Deus, é preciso conhecê-lo intimamente. Então, vou resumir aqui. Não basta a gente só ouvir, nós também precisamos conhecer. Então, aqui nós estamos ouvindo um pouco do Senhor, mas nós temos que buscar ter essa intimidade com o nosso Deus. Essa intimidade vem através da leitura diária da Bíblia, vem através da oração, vem através do jejum. Nós paramos, a gente estava falando sobre que não basta apenas ouvir falar de Deus, é preciso conhecê-lo intimamente. Então, eu vou trazer aqui, a gente conhece um pouquinho sobre essa promessa no Salmo 21:14, que diz: os que conhecem a Deus serão colocados em um alto retiro. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, aqui nós temos uma promessa do Senhor para as nossas vidas, né? O que conhece a Deus será colocado em um alto retiro, porque ele se apegou ao Senhor com amor. Então, nós devemos buscar o Senhor não porque nós queremos alcançar coisas ou conseguir algum objetivo. Nós devemos buscar o Senhor primordialmente por amor, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor soberano, o nosso Salvador. Então, aquele que se chegar ao Senhor verdadeiramente com o coração quebrantado e com amor, o Senhor olhará para ele, né? Esse não estará só, porque muitas vezes algumas pessoas buscam o Senhor por algum outro interesse. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada que nós o busquemos de todo o coração com amor. E a partir daí, realmente, nós teremos um relacionamento com o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, né? Antes de nós existirmos, o Senhor já nos amou. Antes mesmo de que nós viéssemos a existir. O profeta Jeremias fala: o Senhor já me sondava e me conhecia, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então, o nosso Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele nos conhece, né? Ele conhece, sabe que somos falhos, mas o seu amor é tão grande, tão maravilhoso, que Ele está disposto a ter um relacionamento conosco e melhorar a nossa vida cada vez mais em crescimento, entendimento e sabedoria da sua palavra. Amém? Então, outra promessa que nós temos aqui é em Malaquias 3:18, que diz: a diferença entre aquele que conhece a Deus e o que não conhece é manifesta. Então, existe uma diferença de quem realmente conhece a Deus e quem não conhece, né? Então, como diz aqui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, não adianta, às vezes, a pessoa ter uma aparência que serve ao Senhor, mas não ser de coração, porque vai se manifestar. A palavra do Senhor diz que não tem nada encoberto que não venha às claras. Então, se nós queremos buscar o Senhor, tem que ser de todo o coração e não com falsidade, porque o Senhor vê tudo, né? O nosso Deus, ele conhece tudo, né? Então, vamos buscar o Senhor de todo o coração e servi-lo verdadeiramente. Em João 8:32-36, vai falar um pouquinho sobre o que o conhecimento de Deus traz. O conhecimento de Deus vai trazer a verdade, né? Algum dos irmãos poderia ler para a gente essa passagem, João 8:32-36? Pronto, eu vou ler. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse salmo, creio que já é conhecido dos irmãos. E aqui a gente já tem uma verdade a ser levantada. Quando nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar, né? Então, é a palavra do Senhor. Quando nós conhecemos a verdade, nós seremos libertos. E diz mais:
Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para que realmente conheçamos a liberdade, é necessário que o filho nos liberte. Então, quem é o filho? O filho, que a palavra do Senhor nos traz, foi Jesus. Deus, ele deu seu próprio filho, que é Jesus Cristo, para que por meio dele nós realmente fôssemos libertos. Então a palavra diz: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para termos a liberdade, conhecermos essa liberdade verdadeira, nós só temos um caminho, que é por meio de Jesus Cristo. Então, essa é mais uma promessa que o Senhor traz para as nossas vidas. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar mais a Deus e realmente ter o conhecimento verdadeiro. Porque podem existir outros caminhos, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Ele disse. Então, só existe um caminho. Às vezes, o mundo traz outros tipos de conhecimento, outros tipos de verdade. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que somente por meio de Jesus Cristo é que nós encontraremos essa verdade. Amém? Outro versículo aqui que eu trouxe para os irmãos está em 2 Pedro 2,20, que diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós realmente chegaremos ao conhecimento verdadeiro, que vem da palavra do Senhor. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, certo, podem se pronunciar, podem mandar no chat que nós estaremos esclarecendo, amém? Então, conhecer a Deus nos leva a desfrutarmos de bênçãos e promessas, amém? Então, eu trouxe aqui algumas passagens que estão na palavra do Senhor, não é isso? Que trazem promessas de bênçãos para as nossas vidas. Primeiro está em João 17:3, que, deixa eu ler aqui para os irmãos, que fala que conhecendo a Deus nos garante a vida eterna. Então, se nós conhecermos a Deus, nós temos essa garantia da vida eterna, está lá em João 17:3. Algum dos irmãos podem ler para a gente? E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Amém. Amém, irmã. Então, essa é a vida eterna, né, que a palavra do Senhor traz. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Então, essa palavra é maravilhosa. Ela está aqui trazendo uma síntese no nosso estudo, que diz: conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. Então, quem é o Deus verdadeiro? Né? É o nosso Senhor e Salvador que a Bíblia fala. E mais o quê? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a palavra do Senhor é maravilhosa, porque aqui fala que Deus é o Deus verdadeiro e ele enviou a quem? A Jesus Cristo. E por meio dele, né? Então, essa é a vida eterna, que conhecendo a Jesus Cristo e a promessa que Deus tem para as nossas vidas, nós teremos a vida eterna. Porque o homem, Deus fez o homem, mas o homem fez escolhas que o afastou de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós podemos hoje nos achegar a Deus. Então, o pecado que afastava o homem de Deus, né? Jesus ele veio, pagou o preço e por meio dele não é necessário mais que nós façamos sacrifícios,
né? Como para que nós aproximamos de Deus. Basta apenas crer. É como a gente viu lá no início, é apenas um ato de fé. A partir desse ato de fé, nós poderemos começar a conhecer o Senhor e teremos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, que Ele traz como bênçãos. É uma consequência a partir do nosso caminhar e da nossa busca de conhecer mais do Senhor. Outra promessa que temos está lá em Salmo 91:14. Salmos 91:14 nos diz o seguinte: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Então, mais uma promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Outra promessa também está lá em Malaquias 3:18, que essa a gente já viu. A diferença entre aquele que conhece a Deus e o que não conhece. Lá ele vai falar um pouquinho sobre isso. Existe diferença entre quem realmente conhece a Deus e quem não conhece. E João 8:32-36, que a gente já lemos anteriormente, o conhecimento de Deus e da sua verdade traz libertação, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? 2 Pedro 2:20, que vai falar um pouquinho sobre o conhecimento do Senhor e a salvação por meio de Jesus Cristo. Nos permite escapar da corrupção deste mundo, né? Que nós também já vimos em outros slides, e aí não vamos deter, certo, irmão? Então, vou passar aqui. Conhecer a Deus é um processo contínuo. Então, conhecer a Deus não é algo repentino, né? Creio que já falamos um pouquinho sobre isso. Mas é algo que vai se dar em um processo. Então, a cada dia, a cada passo, a cada dia que nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos nos edificando mais e conhecendo mais um pouco. E o Senhor vai nos permitindo isso. À medida que nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achegará a nós. Amém? Então, em Oséias 6:3, fala que precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor, dia após dia. Provérbios 4:18 fala que o caminho daquele que conhece a Deus é como uma luz do sol da manhã, que brilha cada vez mais. Em Oséias 6:6 vai falar que Deus tem prazer em quem conhece cada vez melhor, né? Então, Deus tem prazer que nós buscamos conhecê-lo mais. E Tiago 4:8 fala que quando nos achegarmos a Deus para conhecê-lo, né, ele também se chega a nós, que foi o nosso texto áureo, que a gente já viu. E Apocalipse 22:11 fala que aquele que busque se santificar, se santifique cada vez mais. Faça isso com mais prazer, com mais dedicação. Amém? Então, aqui, que a cada dia nós possamos buscar mais o Senhor, nos dedicar mais ao estudo da sua palavra, e o Senhor sempre estará conosco, nos acrescentando mais. Amém? Irmãos, essas passagens não me detinha em ler, porque algumas eu resumi aqui, para a gente não perder muito tempo, certo? Mas as principais a gente vai estar lendo. Né? Então, mais um tópico aqui. Deus se revelou por meio de Cristo. Então, uma forma maravilhosa que nós tivemos e temos de conhecer mais ao Senhor é por meio de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus que ele enviou ao mundo para que nos salvasse. Além disso, por meio dele, nós podemos conhecer mais do Senhor, né? Então, olha só, temos aqui a passagem que está em 2 Coríntios 5:19, que diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, né? Como o nosso Deus é maravilhoso, que por meio de Jesus Cristo, ele não nos coloca mais o peso das nossas transgressões. Pelo contrário, ele está nos reconciliando com ele, né?
por meio da sua palavra, por meio das suas promessas, por meio de Jesus Cristo, né? O próprio Filho veio pagar o preço por nós, né? Amém. Essa é uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, porque o que nos afastava do Senhor, hoje já não existe mais. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar mais ao Senhor. E, além disso, conhecê-lo mais. Amém? Vou passar aqui, irmãos. Conhecendo Deus através de suas qualidades. Então, nós veremos algumas qualidades do nosso Deus que nos permitem conhecê-lo melhor, né? Olha só, temos aqui uma passagem que está em Êxodo 6, 2 e 3, que fala o seguinte: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu, o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nessa passagem, irmãos, o Senhor, o próprio Deus, ele está falando com Moisés. E ele está dizendo que ele diz, eu sou o Senhor, né? Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então, aqui ele está dizendo quem ele é. Ele diz, eu sou, e ainda diz mais, também sou Deus Todo-Poderoso. Nós estudaremos agora um pouquinho sobre esses nomes que qualificam o Senhor e a forma como ele se revelou e se revela a nós, por meio da sua palavra, certo? Então, nós veremos alguns termos que nos permitirão, quando a gente estiver lendo, estudando a palavra do Senhor, a gente saber exatamente o que está se referindo. Amém? Que estão aqui. O nome de Deus. Olha, o nome de Deus, ele revela a nós quem é o Senhor, né? Então, o nome de Deus, ele deve ser invocado na adoração. Então, quando nós estivermos adorando ao Senhor, nós devemos invocar o Senhor. Está lá em Gênesis 12, 8. O nome de Deus também deve ser temido, que está em Deuteronômio 28, 58. Essa passagem eu gostaria de ler com os irmãos. Algum dos irmãos podem ler para a gente? Deuteronômio 28, 58. Só um versículo. Amém. Amém? Amém. Vou ler. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, aqui está escrito neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Amém. Então, o Senhor nos fala que nós devemos temê-lo, que nós devemos respeitar a palavra do Senhor, né? Então, além de adorarmos, de usarmos o nome do Senhor durante a adoração, nós também devemos temer. Nós também devemos louvar. Está lá em 2 Samuel 22, 50. Alguns irmãos podem ler para a gente. 2 Samuel 22, 50. É no próximo livro, né? Depois do Deuteronômio, 1 Samuel, 2 Samuel. Posso ler? Pode ler, Amém. irmão. Por isso, o Senhor te louvarei as nações e entoarei louvores ao teu nome. Amém. Repito. Pode repetir, irmão. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao nome. Ao teu nome. Amém. Glória a Deus. Então, nós devemos usar o nome do Senhor na adoração, devemos temer e devemos louvar o nome do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Amém? O nome do Senhor também deve ser glorificado. Está lá em Salmo 86, 9. Algum outro irmão pode ler para a gente? Salmo 86, 9. Todas as nações
que fizeste virão a si e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos até uma promessa do Senhor, né? Não só de glorificar, mas a palavra do Senhor está dizendo que todas as nações, né? Nós vivemos um momento em que de muitas atribulações, né? Vamos dizer assim, de muitas dificuldades diante dessa epidemia. Mas mesmo assim o Senhor está conosco e a palavra diz que todas as nações deverão glorificar perante e se prostrar diante do Senhor, né? Então, sim, irmão? Posso falar? Sim. Prometo ser breve. Amém. Então, um versículo bem peculiar, né? Onde diz que todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a sua face, né? Quantas blasfêmias vimos e ouvimos meses e anos atrás a respeito da pessoa de Cristo, né? Mesmo com a idolatria e tudo, mas às vezes nós, como cristãos, como crentes, ficamos até estressadinhos, né? E há quem diga que não é Deus, mas eu acredito que Deus permite tal situação sobre o mundo para provar. Hoje vemos muitos crentes de joelho no chão do Brasil, né? É Deus dizendo, estou colocando a minha igreja de joelho, né? Estou colocando a minha igreja para entender que sou eu que rege ainda essa terra, né? E o versículo aqui diz que todas as nações, né? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus, né? Uns vai ser para a salvação e outros vai ter que confessar mesmo para a condenação, mas vão ter que conversar, porque a palavra diz que todo joelho hão de se dobrar diante de Deus. Então, por isso que ele é o Todo-Poderoso, né? O inimigo, nosso inimigo, ele tem poder. Ninguém vai dizer que ele não tem. Ele tem um certo poder, né? Porque o próprio Jesus disse, o Deus desse século cegou o entendimento, né, das pessoas, né? E ele tem um certo poder. Mas todo o poder está na mão de Deus, está na mão de Jeová, né? Então, esse versículo que a gente entendendo quem é o Deus que a gente serve, né? Ele está cuidando dos seus. Amém, irmão? Pode continuar. Amém. Amém. E mais um termo aqui sobre o nome do Senhor. O nome do Senhor não pode ser tomado em vão. Está lá em Êxodo 27. Alguns dos irmãos podem ler para a gente. Essa parte, irmãos, eu estou pedindo para lermos porque é muito importante, porque faz referência ao nome do Senhor, né? E se nós estamos estudando sobre o nosso Deus, irmãos, temos uns 10 minutinhos, certo? Se nós estamos estudando sobre o nosso Deus, é muito importante a gente saber sobre esses princípios, né? Entender bem sobre eles. Então, se algum dos irmãos puder ler para a gente Êxodo 27. Êxodo 27. É interessante, depois vocês estudem os versículos anteriores desse capítulo. Viu? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Então, essa palavra, irmãos, é muito forte, né? Nós temos que ter nós temos que ter muito temor ao Senhor, de tal forma que nós não podemos tomar o nome dele em vão, né? Que o Senhor, o que o Senhor diz? O Senhor não terá por inocente. O Senhor não terá por inocente quem usa o nome dele em vão, né? Eu creio que aqui a palavra já está bem clara. E isso é uma advertência, né? Quantas vezes muitas pessoas tomam o nome do Senhor em vão, até como o irmão citou, né? Talvez algum tempo atrás muita gente andou tomando o nome do Senhor em vão, né? E o Senhor diz, ele não tem por inocente, ele não tem. Então, glória a Deus que nós estamos aqui buscando conhecer mais a palavra do Senhor, buscando aprender mais dele, para que nós não venhamos a errar, né? Pelo contrário, que nós venhamos acertar e caminhar cada vez mais no caminho do Senhor. Amém? Outro item aqui. O nome do Senhor não pode ser profanado e nem blasfemado.
está lá em Levíticos 18, 21 e o 24, 16. Certo? Nós já nos detemos no anterior, eu creio que já ficou claro, né, irmãos? Essa parte. Não vamos nos deter essa leitura, nós temos pouquinho tempo para finalizar essa parte da aula. E mais um item, o nome do Senhor deve ser santificado e bendito, né? Retomando o que nós vimos anteriormente. Nós temos que usar o nome do Senhor na adoração, o nome do Senhor tem que ser temido, o nome do Senhor tem que ser louvado, glorificado. Agora, o nome do Senhor não pode ser tomado em vão, nem profanado, nem blasfemado. Amém? Então, nós temos que santificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Próximo slide. Conhecendo o nome de Deus, né? Aqui, como nós temos pouquinho tempo, para nós encerrarmos essa parte, eu vou resumir aqui um pouquinho, certo? Olha só. Deus, quando aparece o nome Deus na Bíblia, é se referindo a ele como Senhor Criador, né? Tem até referências lá em Gênesis 1. Então, quando virmos o termo Deus, estamos se referindo a ele como Senhor Criador. Se aparecer o nome Jeová, está se referindo a Deus como um nome pessoal, né? Que ele aparece acho que em torno de 7.000 vezes na Bíblia, e no hebraico ele tem uma escrita que é com letras maiúsculas. Trouxe aqui só para trazer o conhecimento para os irmãos, que é YHWH. E o termo Senhor, ele aparece no sentido de governador, dominador, né? Quando aparece o termo Senhor, está se referindo a Deus dessa forma, como nós temos lá em Gênesis 2:5. E o termo Pai, ele aparece, creio que aparece mais no Novo Testamento, né, que nós começamos a entender mais Deus como Pai por meio de Jesus Cristo, né? Porque ele se revela como nosso Pai, não só como um Deus criador, como Senhor governador, mas além disso, como o nosso Pai, o nosso amigo fiel, né? Que de tal forma que ele deu a vida do seu próprio filho, né? Nosso Pai que deu a vida do próprio filho para que por meio dele nós tenhamos a herança, nós tenhamos a vida eterna, né? Então, por meio de Jesus, nós alcançamos a liberdade, nós conhecemos a verdade, né? Como nós já vimos anteriormente, no versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela vem por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai e ele se revela a nós. Amém? Então, aqui nós temos esses nomes: Deus, Jeová, Senhor e Pai. São alguns nomes que faz referência ao nosso Deus e que cada um traz um significado, mas todos falam do mesmo Deus, né? Nosso Criador. Além disso, o nome de Deus pode vir acrescido de outros nomes, como Altíssimo, Eterno, Suficiente, Conosco. Todos eles vão se referir a características relacionadas a Deus, né? Nosso Deus maravilhoso, Altíssimo, Suficiente, amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, certo, podem perguntar em relação a esses termos. Além desses nomes, temos outros que aparecem que nós vimos, creio que já vimos anteriormente, como o termo Eu Sou, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Então, Eu Sou é o Senhor falando, ele mesmo dizendo, Eu Sou. Jeová Jireh se refere a Deus como o Senhor que proverá. Certo? E Jeová Rafá se referindo ao Senhor como o Senhor que sara, o Senhor que cura. Amém? Vou passar aqui um pouco rápido, irmãos, porque é só referenciando, nós só temos 1 minuto. Amém? Então, nós só temos 1 minuto e eu vou trazer aqui o resumo do que nós veremos para finalizar a nossa aula na nossa terceira parte, certo? Nós começaremos a ver alguns aspectos de Deus em relação ao seu caráter. Aspectos esses que os caracterizam e nós veremos através deles a diferença entre Deus e o homem. Que aspectos são esses? São eles a soberania,
eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, retidão, amor e verdade. Certo? Nós veremos cada um desses termos um pouquinho, não nos aprofundaremos muito, mas um pouquinho, mas que seja suficiente para os irmãos entenderem um pouco sobre ele. Como nós vimos, nós começamos a falar um pouquinho sobre os aspectos do caráter de Deus. Então, a partir de agora, nós veremos características que são únicas do nosso Criador. Certo? Então, a primeira delas é a soberania. Deus é o chefe maior, o nosso Senhor Supremo, Todo-Poderoso. Como está lá em Salmos 103:16. Pois soprando nele o vento, desapareceu, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, Deus, ele quem é Senhor de tudo, ele controla tudo. Como está lá em Gênesis, só o Senhor falando, só por meio da sua palavra, ele falou e tudo veio a existir. Né? Então, quem é como nosso Deus? Né? Por isso que ele é o Todo-Poderoso. A ele, somente a ele cabe a soberania. Então, ele é maravilhoso, ele é grande. Então, uma característica do nosso Deus é exatamente essa, soberania, todo-poderoso. Certo? Outra característica que é única do Senhor é a autoexistência. Né? Ele é autoexistente. Então, coloquei aqui como item 1.1 referente ainda à soberania, porque ele é tão soberano que ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo. Né? Então, a palavra do Senhor diz, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, né? Como nós temos aqui, trouxe algumas citações, está em João 5:26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho vida em si mesmo. Então, da mesma forma que ele é autoexistente, ele também concedeu essa autoexistência ao seu Filho, né? A Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Lá em Salmos 36:9 diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, o homem é passageiro, mas Deus não, Deus é eterno, Deus é autoexistente, ele existe para todo sempre. O homem passa, mas Deus não. E em Timóteo, 1 Timóteo 6,16 nos diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz, inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, nosso Deus, ninguém nunca jamais viu, nem é capaz de ver. Né? Então, ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso, autoexistente. Nenhum homem tem essa característica, não, porque nós somos criaturas, mas Deus, sim, ele é soberano, eterno, autoexistente. Amém? Vamos ver agora mais uma característica, que é exatamente essa, eternidade. Deus é eterno. Ele é soberano, autoexistente e é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Nós, como temos aqui, Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Glória a Deus. Aqui o Senhor, ele se revela de uma forma maravilhosa. Ele diz, ele é o único que é o primeiro e o último. Por isso que ele diz, eu sou, né? Quando ele diz eu sou, ele está se referindo exatamente a isso, que nenhum outro é. Somente ele é. Somente ele existe de eternidade a eternidade. Então, mais uma característica do nosso Senhor. Ele é soberano, autoexistente e é eterno. Outras referências aqui no slide, depois os irmãos leiam, né, com mais, que está lá em Salmo 92, Salmo 93, versículo 2 e Efésios 3:21. Né? Outra característica que é única do nosso Deus é a onisciência. Deus
possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. Deus conhece tudo, né? Não tem nada escondido. A palavra do Senhor disse: não tem nada escondido que não venha às claras. O Senhor sabe tudo. Tudo é conhecido por Ele. Muitas vezes o homem pensa, o arquiteta fazer coisas escondidas. Mas não adianta. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. O Senhor sabe de tudo, né? Temos lá em Hebreus 4:13 que nos diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de, prestar contas. Então, tudo nós teremos que prestar conta a Deus, né? Adão, quando ele pecou, ele tentou se esconder. Mas o Senhor conhece tudo, o Senhor viu tudo, o Senhor viu quando ele pecou. Então não adiantou Adão querer se esconder, que o Senhor chegou e disse a Adão, né? Então quando o Senhor falou, Adão temeu, porque sabia que tinha pecado. E o Senhor viu quando ele errou, né? Mas glória a Deus que o nosso Deus é maravilhoso, né? Mesmo a gente pecando, mesmo tendo errado, o Senhor tem um plano maravilhoso e nos trouxe a redenção, né? Então, mesmo o homem às vezes querendo esconder, mas nada é escondido diante do nosso Deus. Então, a característica do nosso Deus é essa, onisciência. Não é isso? Então, nós vimos o Senhor soberano, autoexistente, eterno e onisciente. Ele possui todo o conhecimento. Outra característica única do nosso Deus é a onipresença. O que significa onipresença? Significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. E a presença do Senhor, né, deve ser experimentada em todo o tempo. Ele é onipresente. Então, como está lá em Jeremias 23:24. Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não enchou eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Então, não há quem possa querer se esconder da face do Senhor. Ele é onipresente, ele está presente em todo o tempo, em todo o espaço. Amém? Outra característica do nosso Deus é a onipotência. Um termo aqui que eu não falei para os irmãos, mas oni faz referência a único. E no caso aqui, potência, a poder. Então, nosso Deus, ele é único que tem poder, autoridade e soberania. Então, a onipotência cabe unicamente ao nosso Deus. Ou seja, ele é maravilhoso. Então, nós vemos, ele tem toda a autoridade, ele é soberano, ele é autoexistente, ele é eterno e ele é onipotente, ele tem todo o poder, como nós lemos aqui em Romanos 1:16. A salvação, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Esta força se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Então, a forma que o Senhor manifestou o seu poder foi por meio de Jesus Cristo, trazendo a salvação ao que estava perdido. Então, o Senhor manifestou o seu poder de tal forma que ele trouxe a redenção a nós. Então, hoje nós podemos conhecer o Senhor por meio de Jesus Cristo. Isso é uma manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Eu não canso de falar que o Senhor é maravilhoso. E nós temos em Gênesis 1 e o livro de Gênesis, ele começa a descrever a criação do Senhor, né? O Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a criação é a manifestação do poder do Senhor, né? Como o nosso Deus é grande, ele tem tal poder que ele criou tudo que existe. E a nós mesmos, né? O Senhor nos fez, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor criou o homem do pó da terra, mas a imagem e semelhança de Deus. Então, é mais uma manifestação do poder do nosso Deus. E para finalizar aqui, mais uma referência está lá em Filipenses
3, 20 e o 21, que vai trazer aqui, depois os irmãos deu uma lida, e aqui eu trouxe aqui, está em Hebreus 1, 3, que fala: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui nós temos mais uma expressão do poderio do nosso Senhor, né? Que depois de ter trazido a nós a redenção por meio de Jesus Cristo, né? Nos purificado do nosso pecado, ele se assentou à direita e à majestade nas alturas. Então, aqui nós temos mais uma revelação do poder do nosso Senhor. E vamos mais a uma característica do nosso Deus: imutável. Imutável se refere a que o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele não muda, ele jamais muda. Então, o homem pode mudar, o homem pode mentir, mas o Senhor não. O que ele falou está falado. Então, nós temos aqui em Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Né? Nosso Deus não. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor determinou, está determinado. Ele não muda. Não é como o homem. Às vezes o homem diz que irá fazer uma coisa e acaba não fazendo, né? Mas nosso Deus não. Ele não muda. Então, a palavra, por isso que a palavra do Senhor é verdadeira. Todas as palavras que estão escritas na Bíblia, o Senhor falou, né? Muitas ele falou e estão se cumprindo nos nossos dias, né? Outras já se cumpriram. Mas a própria palavra do Senhor diz que podem passar, tudo pode passar, mas a palavra do Senhor jamais passará, porque ela vem de onde? Ela vem do nosso Deus verdadeiro, que não muda. Então aqui nós temos mais uma característica do nosso Senhor. Irmão, sim? eu queria falar algo a respeito disso. Só um minuto. Certo, irmão. Ok, fica à vontade, irmão. Quando vai ser descansar um pouquinho, né? Certo. Quando se fala nessas características de Deus, isso aí está falando de princípios, né? E você imagine, é algo que é como eu posso dizer, valores que não são negociáveis, né? E aí, dentro do valor que não é negociável, que são desses princípios que não muda, ainda se aprofunda mais. Dentro dos princípios, há um princípio que se diz que ele é imutável. Quando se fala desse ser imutável, é que ele não muda, certo? Quando se fala assim que ele não muda, a tendência... Não adianta, gente, eu vou sempre levar para um fundo mais doutrinário. Eu posso até ser apedrejado agora, mas lá na eternidade vocês vão me agradecer. Mas o imutável, quando a gente diz que Deus não muda, principalmente os crentes da vitória, né? O culto da vitória, eles dizem: Deus me prometeu isso, ele vai cumprir, vai cumprir. Vai cumprir, ele não muda, né? Mas quando ao bate o martelo, que é quanto à justiça de Deus, alguns requisitos que ele pede na sua palavra, aí para alguns ele já não é mais imutável. Ele vai me dar um jeitinho. Eu vou fazer boas obras, né? Ele vai ter pena de mim, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Foi o que foi lido aí, não foi? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria. Mas teve algumas coisas que Deus se arrependeu. Quando é que ele se arrepende? Quando há arrependimento do homem. Certo? Quando a gente se arrepende de algo, aí, vamos dizer, tem um juízo sobre o homem. Mas o homem que se arrependeu dos seus pecados, Deus vai, perdoa e revoga a sentença, né? Então, mas temos que ter muito cuidado, né, com essa questão da imutabilidade de Deus,
né? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Infelizmente, nós, como no contexto humano, né, há muito esse negócio de mudar, muitos mudam de palavra. Vamos dizer, os mais velhos, antigamente, quando se falava uma coisa, aquilo acontecia, né? Dei a minha palavra, agora eu vou ter que cumprir. Mas nos dias atuais, já não é mais assim. Até no meio da igreja a gente pode encontrar pessoas assim. Ela diz uma coisa hoje, amanhã já não é mais. Ela promete uma coisa hoje, mas ela não é, amanhã já não é mais. E Deus? Deus é do mesmo jeito. Vai nessa. Vá nessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então, é que a gente venha aprender que o nosso Deus, ele é amor. Mas ele tem uma imutabilidade que ele não dá a sua glória a ninguém. Vocês viram aqui que dentro da imutabilidade ele foi ensinado aqui que ele sobre Deus, que ele é o único Deus e não dá a glória dele a ninguém, né? Ele não tem parceria com ninguém. Nós como ser humano, não, eu sou um profissional, mas tem o meu concorrente ali, mas a gente se dá bem. Eu vou dividir a minha concorrência um pouquinho, né? Deus não. Deus não, ele não muda não. A glória dele ele não dá a ninguém. Quando falou, irmãos, vou concluir aqui. Quando falou lá em Faraó, que a irmã disse que Deus, um dos nomes de Deus é eu sou, né? Ele falou, mandou dizer para quem? Moisés falou para quem aquilo lá? Quem sabe me dizer? Talvez você não deu, mas aí eu vou dizer. Falou para Faraó arrogante. Aí Deus disse, fala para ele, Senhor, ele vai perguntar qual é o teu nome. Diga a ele, eu sou. Eu sou, meu nome eu sou. Sim, mas não, diga eu sou, não tenho satisfação a dar a ele. Porque eu sou Deus. Você sabia por que Deus é Deus? Porque a gente não consegue entender Deus na sua totalidade. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus porque quer dominar. Então, se a gente dominasse Deus em todos os seus conhecimentos, ele não era Deus. Por exemplo, tem esse celular aqui, né? Ó. Eu estou com esse celular. Estou com ele aqui. Ó. Se eu aprender todas as configurações aqui, para mim é uma novidade, eu respeito, eu domino ele. Então, ele já não vai ser essas coisas para mim, porque não vai ser mais novidade. Não vai ser do meu interesse se eu dominar. Então, Deus é isso, porque nunca ninguém vai conhecê-lo na essência, né? Então, irmãos, dentro da imutabilidade, não se engane. Nós estamos acostumados, principalmente no Brasil, a terra da corrupção, né? Foi dado aí que o Brasil é a terra que tem mais corrupção, é no Brasil, uma das terras mais corruptas, assim, em termos de politicagem. Mas achamos, às vezes, dentro de um contexto, achamos que Deus vai dar um jeitinho brasileiro. Ele não muda, certo? Agora, a gente tem que entender, nós que servimos a Cristo, nós que servimos a Deus, nós que servimos a Jesus, nós sabemos que Jesus está conosco, né? E vai nos ajudar. Amém, irmã? Continue. Agora eu falei muito. Amém. No final eu falo mais um pouquinho, mas é outra Amém. coisa. Amém. Nós só temos mais algumas características sobre o nosso Deus para a gente estar finalizando, certo, irmãos? Então, creio que ficou claro, né? Isso, agradecemos ao irmão pelo esclarecimento também sobre a imutabilidade imutável de Deus. Mais uma característica sobre Deus que se encaixa um pouquinho na anterior, que é a retidão, né? Novamente, essa questão, como o nosso Deus é maravilhoso. Então, Deus não faz algo de errado. Deus não, nada do Senhor foge do controle, né? Então, temos lá em Romanos 8, 28. Se algum dos irmãos puder ler para a gente essa passagem. Em Romanos 8, 28. Um pouquinho da retidão do Senhor. Se não for, eu leio para os irmãos. 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
por seu decreto. Então, a retidão do Senhor é tão maravilhosa que se estende a nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso Deus, ele é reto, ele é justo e de tal forma que todas as coisas vão contribuir também para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se nós buscarmos ao Senhor, nós estivermos no caminho do Senhor, andando no caminho reto, porque o caminho do Senhor é reto, é perfeito, né? Não tem falhas, né? O homem pode ser falho, mas o Senhor não. Mas se nós estivermos andando no caminho do Senhor, nós não seremos desamparados. Amém? Mas outra característica do Senhor é referente ao amor. A própria palavra do Senhor fala que Deus é amor, de tal forma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, essa é das características que talvez possam resumir, né, o plano maravilhoso de Deus por nós, que é o amor, né? Ele mostra o amor dele por nós, e quando nós buscamos ao Senhor, o amor do Senhor também vai se revelando a nós, na forma de nós tratarmos o outro, de nós buscarmos demonstrar o amor de Deus que habita em nós, né? Nós somos falhos, mas à medida que o amor do Senhor vai nos enchendo, nós também vamos transmitindo esse amor aos outros, né? Porque a palavra do Senhor fala, o Senhor Jesus disse que nós somos luz nesse mundo, né? Nesse mundo de trevas. Então, quem traz essa luz é o amor do Senhor, que vem à medida que buscamos ao Senhor e aprendemos mais da palavra do Senhor. Para finalizar, uma última característica do Senhor, que é a verdade, né? A verdade que liberta. O Senhor é a verdade que nos liberta, o conhecimento da palavra do Senhor, né? Da verdade que é o Senhor, que está lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa é a verdade transformadora para as nossas vidas, né? O nosso Deus, ele é a pura verdade. Essas últimas características que nós vimos aqui se assemelham, né? No aspecto de que nosso Deus, ele não muda, ele é verdadeiro, né? Ele é amor, né? Ele é eterno, ele é soberano, né? Ele é todo poderoso. Todas essas características fazem referências ao nosso Deus. Mas nós só temos 10 minutos, certo? Então, vamos finalizar aqui. O último tópico que nós veremos, nós vimos as características do Senhor, né? Do nosso Deus, tanto em relação aos nomes dele, né? Quanto em relação às características que são únicas dele, né? E aqui, para finalizar, um tópico que é mais uma característica do Senhor, creio, não sei se os irmãos já viram sobre esse tema, que se refere à Divina Trindade. Como assim? O nosso Deus, existe o nosso Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Eles formam essa trindade, como está lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem, né? Então, não vamos citar aqui, nós temos pouco tempo, mas depois os irmãos podem ler, que fala exatamente sobre isso. O Senhor diz: façamos. Ele não disse eu faço, mas não, façamos. Então, quem estava lá nesse momento de criação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, lá havia concordância entre os três. São pessoas distintas, mas elas interligam na sua onisciência, né? Então, não podemos confundir um com o outro, mas eles formam a Trindade. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus também é Deus, né? Nós vimos algumas passagens que o Senhor fala através da sua palavra que ele deu autoridade a Jesus, né? Ele é o eu sou, mas ao mesmo tempo os três se interligam, havendo a concordância entre os três. Certo, irmãos? Então, aqui nós vimos algumas características sobre Deus.
vimos sobre a questão dos nomes dele, vimos em relação a algumas características únicas dele, que foi a soberania, a onipotência, a onipresença, a sua imutabilidade, a verdade, o amor, e para finalizar aqui essa sobre a Trindade, que creio que essa vai ser mais explanada em outras aulas, certo? Eu trouxe aqui só para acrescentar e para a gente finalizar, certo, irmãos? Então, a nossa conclusão, que precisamos estar cada dia mais envolvidos nesse processo de buscar conhecer mais o nosso Deus, conhecê-lo de forma íntima, e que cada vez mais possamos desfrutar das bênçãos das palavras que o Senhor traz para nós, à medida que nós buscamos conhecê-lo mais. Amém? Então, temos aqui algum questionáriozinho para os irmãos, mas como eu irei disponibilizar e enviar para os irmãos lá no grupo, depois os irmãos tentem resolver sobre referente à aula de hoje, né? Que são algumas perguntinhas. Por que Deus pode ser conhecido pelos seus nomes? Quais são na Bíblia os nomes mais comuns de Deus? E o que significa onisciência, onipresença e onipotência? Certo, irmãos? Agradeço os irmãos, a presença de todos. Aqui está boa tarde, mas deveria ser boa noite. Amém?